Vamos falar sobre a parte 1 sobre a doença do refluxo. Então eu vou falar o que é e como é conduzido o diagnóstico. É só porque você sente azia? Claro que não. Então fiquem comigo porque há muito mais por trás dessa doença, que é uma das que mais aumenta mundialmente quando a gente fala em gastroenterologia. E nos dias de hoje, ela é a doença que é mais diagnosticada nos consultórios e nós estimamos que cerca de 20 a 30% da população mundial sofre com refluxo. Ela é uma doença que acomete todas as faixas etárias, ou seja, todo mundo conhece um bebê que já sofreu ou sofre de refluxo, porém ela é mais frequente em adultos do que em crianças, até porque em crianças ela acaba se resolvendo na maioria dos casos sem necessidade de cirurgia. Ambos os sexos são acometidos igualmente, porém, escutem bem esse porém, a incidência de esofagite erosiva, ou seja, aquela que já machuca o esôfago, ou de outras complicações, ela é mais comum no sexo masculino e principalmente após os 50 anos. Mas aqui eu vou colocar uma ressalva. Cada vez nós estamos vendo pessoas mais jovens desenvolvendo a doença mais cedo e, portanto, as complicações mais cedo ainda. Então, hoje em dia, a gente tem na endoscopia toda uma preocupação em diagnosticar mais precocemente e tratar, muitas vezes até de forma preventiva, porque uma das piores complicações é o câncer de esôfago, chamado adenocarcinoma, cujos números estão estourando e que não mostrou nos últimos anos uma melhora na taxa de cura. Então, se eu vou ser bem científica aqui, eu vou dizer para vocês que a doença do refluxo acontece quando o conteúdo gástrico, ou seja, o que está dentro do nosso estômago, retorna para o esôfago. E é claro que isso pode acontecer, e acontece com todos os nós, de uma maneira geral, o que nós chamamos de refluxo fisiológico, ou seja, normal, sem causar repercussões para o nosso corpo. Ou seja, existe um limiar que é aceitável. Mas quando essa doença do refluxo causa sintomas e complicações e tem impacto sobre a qualidade de vida, muitas vezes se apresentando como sono de baixa qualidade, fazendo com que você tenha que mudar hábitos alimentares e físicos e a sua própria produtividade no trabalho, porque no fim, gente, nós somos um todo e quando a gente dorme mal, a gente vai ter um mau rendimento no nosso trabalho e na nossa vida pessoal. Então, nós temos que explicar 3 grandes barreiras anatômicas importantes aí que impedem o refluxo patológico. É claro que nós podemos ter barreiras mais enfraquecidas ou mesmo um relaxamento dessa musculatura que às vezes ocorre mais vezes do que o normal. Isso acontece por causa de alimentação, de gravidez, de obesidade, de medicações e alterações hormonais também. E quando a gente tem a presença do refluxo, quando a gente está deitado, ou seja, o nome médico para isso é decúbito, a situação se agrava muito mais porque leva a ocorrências de muitas complicações. Então, podemos dizer que a doença do refluxo é causada por um desequilíbrio entre os fatores protetores, que é a própria barreira anti-refluxo que fica entre o esôfago e o estômago, e às vezes até mesmo por falta de salivação adequada, que acaba fazendo uma limpeza, porque a saliva faz uma limpeza esofágica que acaba quebrando, se a gente não tem muita saliva, a resistência à mucosa natural. E os agressores, que são tanto a acidez quanto o volume de conteúdo que retorna. E se esse conteúdo que retorna é somente de ácido proveniente do estômago, ou se ele também já é da primeira porção do intestino, que é o nosso duodeno. E aí a gente pode ter uma condição que se chama de refluxo biliar, alcalino, ou seja, de bile. Mas isso a gente vai falar mais em outro vídeo mais pra frente. Vamos voltar para falar um pouquinho da barreira anti-refluxo que fica entre o estômago e o esôfago, e eu posso citar 2 componentes, vamos lá lembrar. Um deles é o esfíncter esofagiano inferior e a outra é a parte do diafragma, que é o músculo grande que tem dentro do nosso abdômen, que separa os tecidos torácicos dos tecidos abdominais. Esmiuçando um pouquinho, esse esfíncter ele tem que ter uma pressão basal que gira em torno de 10 a 45 milímetros de mercúrio e observando por endoscopia o comprimento mínimo dele de 1 a 2 centímetros. Quando a gente junta tudo isso, esses 2 esfíncteres
juntamente com o diafragma, a gente consegue impedir o refluxo patológico, desde tudo direitinho. Mas se existe um defeito anatômico, por exemplo, uma abertura maior desse diafragma, que é o que nós médicos chamamos de hérnia de hiato ou hérnia tal, e a gente associa a um esfíncter mais afrouxado ou mais curto, podemos sim ter aí a resposta para a presença da doença do refluxo. Só que também tem mais um porém. Muitas vezes o próprio esôfago ele também se ajuda, ele nos ajuda fazendo o quê? Os movimentos peristálticos, ou seja, empurrando o alimento ou o líquido de volta para o nosso estômago, e isso nós chamamos de depuração mecânica, ou seja, um sinônimo para limpeza mecânica. Isso também é auxiliado pelo que eu já falei, a própria saliva, que é rica em bicarbonato, que por ser alcalino, ao contrário do ácido, acaba neutralizando esse ácido. E isso nós chamamos de depuração ou limpeza química. E por fim, para não cansar muito, nós temos que levar em consideração a própria mucosa esofágica, ou seja, o revestimento do próprio esôfago. Então nós temos uma barreira pré-epitelial, uma barreira epitelial, uma barreira pós-epitelial, que juntas podem minimizar os danos à nossa mucosa esofágica. Mas quando a gente tem uma secreção gástrica que é composta pelo ácido clorídrico e pela pepsina ativada, em conjunto com aquelas fraquezas que eu falei já nesse vídeo, aí sim nós temos um dano às células que podem ser vistos através de biópsias esofágicas, que vão ser realizadas no exame de endoscopia alta e que não levam a dor ao paciente. E aí, colocando essas biópsias, esses fragmentos no microscópio, a gente pode observar já formas até não erosivas da doença, que em inglês a gente acaba descrevendo como NERD, Non-Erosive Reflux Disease. Ou mesmo durante a própria endoscopia, a gente consegue enxergar as erosões propriamente ditas. Então eu já dei aí a deixa para o próximo passo, para o vídeo 2, que vai ser o diagnóstico dessa doença. Um beijo imenso e sigam com gente!